E aí aproveita e linka como que tu conheceu o ministério, e aí por que que então hoje o teu testemunho é exclusivo do ministério, né? Em função dessa outra orientação aí que foi que Deus te mostrou o contrário, né? Gente, olha, é claro que os outros canais são bênção, eles falam também, Deus opera, para cada um Deus dá um entendimento. Eu, no meu horário de almoço, eu trabalhava numa creche o dia todo. Então, uma amiga minha me mandava os vídeos da Miriam. E na hora do meu almoço, eu ficava ouvindo. E eu anotava tudo, todos os versículos. Foi assim que eu conheci esse canal, através da Valesca, minha amiga. E aí, as minhas amigas falavam comigo assim, vamos sair na hora do almoço. Eu, não, preciso ouvir isso aqui. E aí eu ouvi e compartilhava também com todo mundo. E fui aprendendo, fui alimentando o meu espírito. O canal me ajudou a alimentar. Me ajudou, eu descobri, conheci versículos que eu não conhecia. Foi através do seu canal, da sua vida. Amém. Então Deus tem que usar. Deus te levantou para essa obra. A sua responsabilidade é muito grande. Porque eu sei que você é uma influenciadora, uma formadora de opinião. E graças a Deus, para incentivar outros, né, no caminho do Senhor Jesus. E o outro canal, eu comecei a acompanhar, depois eu larguei, porque não, como se diz, eu não me identifico. Sim. O que ela falava? Que questiona o seu marido. O tema era esposa com o marido em casa. Era a minha situação. Então o canal falava o seguinte, que tinha que confrontar o marido, tinha que colocar ele para fora, né? Ah, se fosse eu, não ia tolerar isso. Se fosse eu, não ia aguentar isso. E Deus foi falando comigo assim, uai, mas e praticar o amor? E praticar a misericórdia? E praticar a compaixão? E amar seus inimigos? E suportar, porque Paulo foi açoitado, o próprio Jesus foi crucificado. E você, bonitona? Eu vejo assim, talvez a pessoa se posicione daí como santa, né? Como assim... Não, eu estou com Deus, eu não mereço passar por isso. Só que às vezes são coisas justamente que a gente tem que passar. Não é que o outro pode até estar agindo errado, mas também tem eu na história. Talvez eu também tenha que passar por aquilo para aprender alguma coisa, né? E aí, se eu afronto, se eu mando a pessoa embora, eu estou me esquivando de passar por aquilo, né? Então, gente, para mim não vi aquilo. Aquele conselho não deu certo para mim. Então eu falei assim, já não serve, já não gostei. Porque confrontar o marido, contender com o marido, é uma situação que o diabo adora. Ele adora briga e confusão. Isso aí é as armas que ele usa. Começa uma separação, é com briga. É com confusão. Deus falou comigo assim, não. Você não vai brigar, não vai questionar, não vai colocar ele para fora. É isso que Satanás quer. E aí eu parei de seguir esse canal, porque para mim, pessoalmente, não dava. Esse conselho não era bacana para mim. E aí eu continuei me alimentando com o seu canal, todos os vídeos que eu podia ouvir nas minhas horas vagas eu ouvia, e eu copiava todos os versículos, e ficava lendo, e ficava me alimentando, e ficava repetindo, e ficava lembrando Deus, e ficava conversando com Deus, fui aprendendo. No meu deserto foi muito importante esse canal, porque me deu base, me fortaleceu, a palavra liberta. O Senhor Jesus fala isso, conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta é a palavra do Senhor. E eu fui aprendendo nesse canal. Então foi bênção para a minha vida. Por isso o meu testemunho é exclusivo. E assim, não está sendo fácil, né, Miriam? Não. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Porque não foi fácil gravar. Porque o meu testemunho é fiel e verdadeiro. Então, assim... eu procuro honrar as pessoas que me ajudaram, sabe? Eu não me esqueço do que as pessoas fizeram por mim. Então, eu quero agradecer a você. Você é uma mulher de Deus, uma mulher que me corresponde, sabe? Eu me encontro, porque eu concordo e sei que tudo que você fala é direcionado ao Espírito Santo. E se as pessoas começarem a ter esse olhar e praticarem, sabe, gente? O segredo é esse. A Bíblia fala assim, que na multidão dos conselhos, né?
aquilo lá vai se firmar, vai se cumprir. Então, escuta os conselhos, coloca em prática. Tira isso da sua cabeça, que não é na sua força. Ah, não vou perdoar. Como é que eu vou perdoar um homem que tinha uma amante, dormia com outra mulher? Todo mundo falava isso comigo. Até hoje eu escuto isso. Como que você tolera isso? Sabe como que eu tolerei isso? Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé, ele tolerou coisas muito piores do que isso. Ele foi crucificado no meu lugar. Ele se fez homem, se esvaziou da sua glória para morrer por mim. Por que eu não posso ceder um pouco para que o meu marido seja salvo? É uma alma. Antes de ser meu marido, ele é uma alma que eu não quero que pereça, que vá para o inferno. É isso aí que me manteve o tempo todo nessa força de lutar pelo meu marido, pelo meu filho, pela palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor seja cumprida, porque a palavra dele é fiel, o que ele fala, ele cumpre. Então, gente, vale a pena. Hoje eu vivo uma vida que eu nunca vivi. Sabe qual é a estratégia que eu sempre usei, assim, desde o início, quando vinha esses pensamentos, como vinha pensamentos, ou se alguém dizia, né, mas como que tu vai perdoar? A pessoa foi pro mundo, a pessoa tá com, né, fazendo isso, fazendo aquilo, aquele outro, como tu vai perdoar? Claro que a nossa primeira atitude é deixar as emoções falarem mais alto, e tu realmente, como é que eu vou perdoar? Só que aí tu dá espaço pro orgulho, né, dá espaço pra arrogância. E aí eu comecei a pensar assim, se Deus não tivesse me perdoado, se Jesus não tivesse me perdoado, depois de tantos erros que eu cometi, a minha alma estaria perdida, entendeu? Então eu comecei a pensar assim, se Deus, depois de tantos erros que eu cometi com Ele, depois de tantas traições com Ele, com Deus, com Jesus, depois de tantas escolhas erradas, mesmo assim, Jesus está lá, de braços abertos para me receber e me perdoar, quem sou eu para não perdoar a falha de um homem, né, de um familiar, de um amigo, né? Então, eu comecei a pensar dessa forma e meu coração começou a se curar. Mas então, para a gente encerrar, Cláudia, deixa eu ver se eu entendi, fazendo um resumo aqui de tudo que tu ensinou. Me fala aí numa frase, o segredo, no teu ponto de vista, tá? O segredo da restauração, e depois eu vou falar um pouquinho do objetivo do ministério, porque eu acho que a gente está em sintonia aqui. Qual é o segredo da restauração, do teu ponto de vista? Posição, fé, jejum e oração. Sabe? É você se negar a si mesmo. É você ter uma aliança com Cristo, independente se ele vai restaurar, se seu marido, se seu cônjuge vai ser liberto. É você e Deus. A sua intimidade com Deus. Primeiro é você e Deus. Primeiro é você ter intimidade, ter vida com Deus. Ter testemunho, para que o cônjuge veja em você Cristo. Quando o seu cônjuge vê Jesus Cristo em você, aí sim. Quando Jesus habita em nós, nós temos poder contra Satanás. O diabo recua, porque ele não pode com Jesus. Ele tem que ceder. Então você só vence com Jesus Cristo. É o segredo. A presença de Jesus. A palavra de Deus fala lá em Mateus, né, 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu quero aproveitar isso, eu concordo plenamente com o que a Cláudia falou, porque obedecendo a palavra, buscar primeiro a Deus, a gente não foi chamado no deserto para ficar buscando por marido. O marido foi uma isca, o casamento foi uma isca. Agora a gente tem que pensar, por que eu fui chamado? Ah, porque eu tenho que buscar Deus. Porque Deus não estava na minha vida, Deus não estava nas minhas escolhas, Deus não estava nas minhas decisões. Eu não tinha Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar era o dinheiro, em primeiro lugar era o trabalho, em primeiro lugar era meu marido, em primeiro lugar eram meus filhos. Então agora eu tenho que aprender a colocar Deus em primeiro lugar. E aí entra, por que o nosso canal apesar de ser um canal de restauração, por que o conteúdo é diferente? Porque a gente procura justamente colocar a pessoa na aliança com Deus em primeiro lugar. Porque o resto é Deus que vai fazer. Gente, não é um canal que vai restaurar, não é um youtuber que vai restaurar, não é o pastor que vai restaurar, muito menos a Miriam que vai restaurar. Só que é Deus que vai restaurar. E como que Deus vai restaurar? Através da nossa comunhão com Ele. Então, por isso que a maior parte dos vídeos que a gente tem no canal falam de comunhão com Deus, falam de Deus. Tem todo dia a palavra de bom dia às 5 da manhã, que fala lá, usa, né, versículos bíblicos. Eu falo um versículo bíblico, tem uma explicação, para a gente colocar aquilo, trazer aquilo para a nossa vida, e como que a gente pode colocar aquilo na nossa vida para ter uma vida mais
de mais obediência, né? Uma aliança mais verdadeira com Deus. Então não adianta apenas seguir vídeos, ficar olhando vídeo, como trazer como é que é? Como recuperar, restaurar, trazer o marido de volta, sei lá, o que fazer para seu marido voltar, e sei lá, vários títulos. Vários títulos assim com foco apenas no marido, entendeu? Foquem um pouquinho mais em Deus, entendeu? Não que seja errado, claro que não é. Vai lá aprende. Eu só estou falando da diferença. A diferença é que o nosso foco aqui é colocar as pessoas mais na presença de Deus, porque quando realmente essa aliança tiver fortalecida, quando Deus tiver cumprido os planos que Ele tem para a nossa vida, independente de marido, né? Que tem mais essa. Às vezes a gente está ali só focado no casamento, restaura, e não deixa Deus trabalhar em outras coisas que Ele quer fazer. Porque eu vejo também assim, tem muitas pessoas que, ok, eu já tenho vida com Deus. Tá legal, eu já aprendi, coloco Deus em primeiro lugar, eu tenho eu até ajudo na igreja e tudo mais, eu tenho uma vida com Deus, beleza. Então agora, o que Deus quer fazer na tua vida antes da restauração? Sabe? Então espera, Deus tem um plano para cada um de nós, o tempo é diferente para cada um de nós, o como é diferente para cada um de nós, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, inclusive o casamento, será acrescentado, né? Então essa é a diferença do ministério. A gente fala pouco sobre restauração marido e mulher, mas a gente fala muito de restauração da aliança com Deus, né? Isso é o essencial, gente. Quando eu olho para trás e penso que eu passei, se não fosse Deus me sustentando, o que seria de mim? Teve horas, na maioria delas, foi só eu e Deus. Meu marido saía sexta e voltava segunda. Esse tempo, sabe o que eu fazia? Ir orar, jejuar, ler a Bíblia, me derramar diante de Deus. E tinha tempo que eu não queria nem que ele voltasse para casa, queria que ele ficasse por lá. Porque eu estava tão alimentada de Deus, tão cheia da presença de Jesus, que para mim, sabe, quando aconteceu da mulher lá ter largado ele, dele ter pedido perdão, dele começar a voltar a fazer as coisas da igreja de verdade, né, sem fingimento, sem falsidade, para mim, assim, eu fiquei assim, olha Deus, muito obrigado, Jesus, louvado seja teu santo nome, que sirva para que outras pessoas sejam alcançadas. Mas olha, se o Alexandre não quisesse ter ficado aqui em casa, glória a Deus do mesmo jeito. Deus ia ser louvado da mesma maneira. Já estava em segundo plano, né? E olha, Alexandre, ele era o meu Deus, tá? No início, ele era o meu Deus. Tudo era o meu marido. Eu vivia em redor do meu marido. Tudo era para ele, tudo era por ele, tudo era com ele, viu? E Deus permitiu. Deus, eu tenho certeza que ele pensou assim, vou te mostrar o que é o homem. Porque eu era confiada no homem, eu focava no homem, eu vivia para o homem, eu deixava de ir na igreja fazer as coisas para ele, eu vivia em função dele. E ele teve a coragem de fazer isso. Então, para mim, eu louvo a Deus pelo deserto que eu passei. Foi maravilhoso. 5 anos de desprezo, humilhação, necessidade, ridicularizada, humilhada, ofendida. Tudo isso, eu glorifico o nome do Senhor. Eu exalto o nome do Senhor. Porque hoje eu entendi que Deus tem um plano para mim, independente de ter marido ou não. Eu sou uma pessoa individual. E meu marido é um ser individual. Cada um de nós vai dar conta do que faz para Deus. Cada um de nós será levado pelo Senhor individualmente. Não sei se vai ser no arrebatamento que está perto. A igreja tem que despertar para isso também. Sabe? Fica socando em casamento. Cuidado. Vai focar na sua salvação. Vai focar que Jesus está voltando. As epidemias estão aí assolando a terra. Isso aí é um sinal, alerta. Arrependei-vos, voltai-vos para mim, diz o Senhor. Arrepende, Israel. Lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Volta para Jesus, porque o foco é Jesus. Esquece desse negócio de restauração. Restauração é consequência, tá? Eu vejo as pessoas, quando o marido sai de casa ou a esposa sai de casa, a primeira coisa que a pessoa pensa, né? Principalmente se ela já é cristã ou ela permanece com Deus, aí ela só fica focada no que a pessoa está fazendo de errado e que ela não merece aquilo porque ela está na presença de Deus.
E veja só, né? Tu permaneceu com Deus e por 5 anos sendo desprezada com o marido em casa. Então para de pensar que é o marido que está errado, é ele que está pecando, é ele que não sei o quê. Pensa assim, ó, o que eu tenho que aprender com isso? Porque se Deus está permitindo, é porque a gente tem que vai dar conta. Exato. Exatamente. Verdade. E só para a gente encerrar, então, que a gente só tem mais 4 minutinhos, só deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tu fez um comentário lá no início que tinha coisas que eram normais para o teu marido pensar, que ele estava contigo dentro da igreja como teu esposo, e era normal ele ter uma namorada fora de casa. Como ele reage hoje? Como que é a atitude dele hoje? Ele é enojado. Eu pedi ao Senhor Deus que arrancasse as escamas, tirasse a venda dos olhos dele. Mas, na verdade, ele era endemoniado. E quando ele foi liberto dos demônios, a mentira caiu por terra. Tem um caso lá na nossa igreja que estava igual o que eu vivi. E ele fala assim, que absurdo. Meu Deus, que é aquilo? Ele, o homem faz o que ele fazia. E ele, meu Deus, e eu, Alexandre, nós vamos orar. E, inclusive, esse caso também, Deus está trabalhando. Deus está agindo lá. Sabe? Então, hoje em dia, os comentários dele é assim, meu Deus do céu. Aí eu olho para a cara dele, ele fica assim, enojado. Fazia igual. Ele repudia. Cláudia, quero te agradecer pelo teu testemunho, quero te agradecer pelas várias tentativas que a gente fez para gravar o teu testemunho, que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira, que tu consiga agora só colher todas as bênçãos, colher tudo. Nossa, me arrepiei toda aqui. Só colher tudo que tu passou nesses 5 anos, cada sementinha cada sementinha de fé, de amor, de paciência, de perseverança, que tu colha tudo agora com teu marido. Que esse espírito nunca mais entre na tua casa e que você seja um casal exemplo para que Deus possa usar a vida de vocês e o testemunho de vocês para atingir várias outras pessoas. E é isso que eu espero que o teu testemunho tenha gerado aqui no canal, né? Que todas as pessoas que venham a assistir realmente tenham sido fortalecidas e edificadas. Só que eu quero te dar um presente. Oba! O fato do teu testemunho ter sido exclusivo quando tu falou comigo me fez pensar em algumas coisas, né? O que acontece? Às vezes eu vejo pessoas que estão até nos nossos grupos, estão nos grupos de apoio do ministério, acompanham o ministério, e na hora de testemunhar, ou não testemunham, ou eu vejo o testemunho delas em outros canais. Tu acredita nisso? Então, eu quero te presentear. Eu vou, a partir de agora, eu vou abrir uma promoção aqui no canal para incentivar o testemunho para glorificar o nome do Senhor, aquilo que ele fez. Porque assim, a gente passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos no deserto lutando, e quando Deus faz, a pessoa não quer compartilhar, não quer falar, né? Eu acho isso ingratidão, em primeiro lugar, com o próprio Deus, porque na hora de clamar, na hora de pedir, a pessoa teve boca. E na hora de compartilhar, né? Então, quero te presentear com um final de semana com teu maridão, num hotel. Para segunda lua de mel, para vocês terem um tempo a dois, terem um tempo para se curtir, terem um tempo sem compromisso, né? Tem as responsabilidades. Aí a gente bênção, gostou? Muito. A gente conversa no privado, então, vamos ver aí os hotéis aí perto de ti, tá? E a partir de agora vai ser assim aqui no canal, pelo menos durante esse ano de 2020, depois eu vejo como é que vai ser, tá? Mas aí, qual é a condição? Ser um testemunho exclusivo aqui do canal. E segundo, eu preciso ter a confirmação, quero testemunhas de que realmente esse casamento foi restaurado, né? Porque não adianta vir enrolar aqui que não dá, né? E a pessoa que foi sorteada, ela vai sair do sorteio, mas as outras continuam, tá? As outras vão continuando até o final do ano. Então é assim que vai funcionar. Quero agradecer a Deus, agradecer você, que esse canal se fortaleça cada vez mais para levar essa mensagem tão maravilhosa, que almas possam ser alcançadas, famílias, né, libertas, transformadas pelo poder do Evangelho. Viu? Amém. Muito obrigada por essa oportunidade. Amém. Receba tuas palavras de carinho, né? Recebo com fé.
É o que eu espero mesmo, que o Ministério Prova de Fogo ele alcance muitos lares, muitas famílias, porque muitas pessoas ainda estão aceitando a separação como sendo coisas normais, né? Elas não conseguem entender que existe algo espiritual por trás, existe um problema espiritual e não conjugal. Então, as coisas do mundo estão se tornando normais, até mesmo para o cristão. Então, eu espero realmente que o pessoal compartilhe bastante aqui esse testemunho, para que alguém que talvez ainda nem é cristão, talvez que ainda nem conheça o Deus vivo que a gente conheceu, tenha a possibilidade de lutar pela sua família. Esse é o meu desejo, que o Ministério Prova de Fogo entre em todas as casas. Eu estou à disposição, tá, Miriam? As pessoas que tiverem dúvidas, perguntas, eu estou à disposição, tá? E vamos fazer assim, então. Aqui nos comentários desse vídeo, quem tiver perguntas para a Cláudia, faz as perguntas e depois eu gravo um vídeo com ela só com as respostas. Tá bom, Combinado. Gente? Mais uma vez, obrigada, Cláudia. Vamos combinar, então, agora até o final de semana. E o pessoal do Avivamento Restaurado, vamos testemunhar. Tem um monte de gente que está atrasado com os testemunhos. Vamos o sol chegou. Finalmente, aqui em Betim, a chuva deu uma trégua. E aí, vamos combinar sim, amiga. Vamos sim. Tá bom, gente? Esse foi o testemunho de hoje, então. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, gente. Vitória. Com Deus.